Olá pessoal, aqui é Fábio da Boston Treinamentos e nessa videoaula vamos aprender a acrescentar um HD virtual a uma máquina virtual do VirtualBox. Então, mãos à obra. Eu tenho aqui uma instalação virtual do Windows 7 realizada no VirtualBox, tá, da Oracle, e eu vou mostrar para vocês que essa instalação do Windows 7 no momento ela tem um disco rígido apenas, um disco virtual. Então eu vou abrir aqui o Windows Explorer, clico em computador, vamos ver os discos que existem. Então no momento, apenas o disco local C2 pontos, legal? Além, é claro, do nosso drive de CD e DVD. Então eu tenho só um disco, agora eu vou acrescentar um novo disco, tá? Que vai ser a minha unidade D2 pontos provavelmente, ou letra E. Na verdade a gente pode escolher essa letra posteriormente. Mas eu vou acrescentar um outro disco rígido virtual, tá? Essa é a instalação do Windows 7. Tá? Como é que eu faço isso? No gerenciador lá do VirtualBox. Bom, o primeiro passo é desligar esse sistema. Então eu vou desligar esse sistema para poder entrar no gerenciador lá do VirtualBox. Tá? Então, iniciar, vamos desligar. Tem até umas atualizações aqui para instalar. Então eu vou mandar ele desligar. E assim que tiver desligado, a gente vai abrir o VirtualBox para prosseguir com o gerenciamento, com a criação e o gerenciamento desse disco rígido virtual. Então, pessoal, prosseguindo aqui com a instalação do nosso HD virtual, já desligamos o Windows 7, estou aqui no console de gerenciamento do VirtualBox. Tá? Então, o Windows 7 está selecionado aqui na minha lista de máquinas virtuais e eu vou clicar em configurações. Então ele abre a janelinha de configurações e através dessa janelinha que a gente vai fazer a adição de um HD virtual. Para isso, basta clicar aqui em armazenamento, tá? E aí você vai perceber que nós já temos alguns itens, né? Tem um CD inserido aqui no Drive, tá? E nós temos aqui um HD virtual do Windows 7, Windows 7.vdi. Tá legal? Esse aqui é o HD que tem a instalação do meu Windows 7, conectado a uma controladora SATA. Eu quero adicionar um novo disco rígido virtual. Então, como devo proceder? Eu seleciono a controladora SATA, então eu clico em SATA. Eu estou assumindo que você quer adicionar um disco SATA. Você pode adicionar um disco IDE também, se quiser. O procedimento é o mesmo, só que você clicaria em controladora IDE. Então eu vou adicionar um disco SATA, cliquei em controladora SATA. Veja que aqui do lado já aparecem dois ícones. Um deles é adicionar dispositivo de CD ou DVD e o outro adicionar disco rígido. Tá? Da mesma forma que na parte inferior você tem adicionar conexão. Tá? Esse item acrescentar conexão, ele permite que você escolha também ou um CD, DVD ou um disco rígido novo. Legal? Você também vai ter acrescentar ou adicionar controladora. Seria uma outra controladora SATA se você quiser. Ou então remover uma controladora SATA. Tá? Então nessa controladora SATA eu vou adicionar uma nova conexão. Tá? Ou clicando aqui ou aqui, tanto faz. Então vamos supor que eu clique aqui embaixo, acrescentar conexão. Aí ele me pergunta, você quer adicionar um dispositivo de CD ou DVD ou um disco rígido? Eu quero um disco rígido. Tá? Então ele dá uma mensagem aqui, uma pergunta na verdade, dizendo que eu estou prestes a remover a controladora de discos virtual. Pergunta se eu gostaria de criar um disco novo para armazenar o conteúdo do disco ou selecionar um arquivo existente. Se você já tiver o disco rígido virtual criado anteriormente, você pode utilizar esse disco. Tá? Aí você acrescentaria um disco já pronto e acabou. No meu caso eu quero criar um novo disco rígido virtual. Então eu vou clicar em criar novo disco. Então dou um clique em criar novo disco. E aí ele me abre o assistente para a criação de disco rígido virtual. Basta selecionar o tipo de disco rígido que você quer. Há vários tipos aqui. Tá? Compatíveis com diversos outros programas de virtualização. O padrão do VirtualBox é esse aqui, VDI. Tá? Como o meu outro disco também é VDI, eu vou criar os dois com o mesmo padrão, mas isso é indiferente. Clico em próximo. Escolho se esse disco vai ser dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Tá? Geralmente eu escolho dinamicamente alocado, assim o disco ele vai crescendo
conforme a necessidade, até o tamanho máximo que eu vou configurar. Clico em próximo. Aqui eu dou um nome para esse disco. Então, vou chamar esse disco, por exemplo, de disco rígido 02. Tá? Assim ele vai gravar lá no meu computador um arquivo virtual chamado disco rígido 02. Se eu precisar fazer um backup, por exemplo, desse disco, é só copiar esse arquivo. E aqui embaixo eu vou selecionar o tamanho da imagem de disco virtual, em megabytes ou gigabytes. Eu vou criar um pequenininho porque é só para fins de teste. Então eu quero um disco pequeno com apenas 3 GB, bem pequenininho. Tá? Aí você adiciona o tamanho que você precisar, desde que, obviamente, o disco rígido real da máquina tenha espaço suficiente para comportar esse disco virtual. Lembre-se que o disco virtual nada mais é que um arquivo que é gravado no disco rígido real do seu computador, no disco rígido físico. E esse arquivo é interpretado pela máquina virtual como sendo um disco real. Então, para a máquina virtual, aquele arquivo é um disco real. Tá? Mas, na verdade, ele é um arquivo que está no seu computador. Então, clico em criar. Legal, está criado. Olha lá, disco rígido 02.vdi. Beleza? O tamanho real dele, olha só, 16 KB. Ele começa pequenininho e vai crescendo conforme a necessidade, conforme você vai gravando arquivos, copiando alguma coisa para dentro dele, e até atingir o tamanho virtual máximo que você configurou, 3 GB. Legal? Então agora eu vou dar um OK. Finalizei a minha configuração. Você pode ver aqui em armazenamento que agora aparece uma segunda porta SATA com esse disco rígido virtual criado. Tá? Isso aqui equivale a comprar um disco rígido numa loja, abrir o seu computador e conectar esse disco a uma porta SATA e a uma fonte. Tá? Não significa que o disco esteja utilizável já. Ele ainda precisa passar pelos processos de particionamento e formatação, né, para que possa se tornar disponível para uso pelos usuários. Então, esse é o nosso próximo passo. Nós vamos ligar esse Windows 7 no nosso computador. Lembrando que isso pode ser feito com qualquer sistema. Tá? Podia ser Linux, Solaris, Unix, tá? Tanto faz. Nós optamos por usar o Windows 7 porque é o sistema que a gente já tinha à mão aqui e é mais fácil para explicar esse processo de particionamento e formatação também. Então a gente vai iniciar esse sistema e assim que ele estiver iniciado a gente vai dar prosseguimento à formatação e particionamento do disco. Então ele está atualizando aqui o sistema, vou aguardar uns instantes e assim que ele estiver iniciado a gente prossegue. Então pronto, pessoal, finalizaram aqui as atualizações. Agora eu vou me logar no meu sistema, tá? Vou logar no meu sistema aqui para poder prosseguir com a instalação do disco rígido virtual. Então vamos aguardar alguns instantes enquanto eu efetuo o meu logon. Logon efetuado, tá? Legal. Bom, vamos abrir aqui o computador para observar se o nosso disco está ali. Veja, disco local C2 pontos, continua aparecendo, mas eu não tenho ainda a minha outra unidade de disco. Isso é porque ela não foi particionada ainda, eu preciso que haja uma partição para que ela apareça aqui em computador. Então eu vou fechar o Windows Explorer e vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no iniciar, eu vou até computador, botão direito e vou escolher a opção gerenciar. Então a opção é iniciar, computador, gerenciar. Então eu clico em gerenciar, vou aguardar ele abrir o console. Está aqui, console de gerenciamento do computador. Tá? Então veja que interessante, aqui eu tenho uma série de ferramentas, né, para gerenciamento do meu sistema e tenho gerenciamento de disco aqui embaixo de repositório. Gerenciamento de disco. Então eu vou clicar em gerenciamento de disco e ele vai me mostrar os discos existentes. Então eu tenho aqui um disco C2 pontos, tá? Que é o disco rígido virtual número 1, minha unidade de CD, que tem um CD inserido, e veja que interessante, automaticamente ele já abriu aqui uma caixa de diálogo, inicializar disco. O que é essa caixa de diálogo? Ele localizou um disco rígido novo instalado na máquina.
está me perguntando se eu quero inicializar esse disco, tá, para que o gerenciador de discos lógicos possa acessá-lo e eventualmente particioná-lo e formatá-lo. Então ele pede para eu selecionar os discos que eu quero utilizar. No caso vai ser o disco 1, porque o disco 0 já está em uso. Ele é a minha unidade C2 pontos. Então o próximo disco que eu instalei se tornou o disco 1. Vou deixar marcado. Aqui você pode selecionar qual estilo de partição ele vai usar. Eu vou usar nesse exemplo o estilo padrão MBR, tá, com registro mestre de inicialização. E lá nas aulas de hardware você tem umas videoaulas que vão explicar a diferença entre MBR e GPT. Então não deixem de conferir também essas aulas. Tá? Aqui vamos usar MBR, clique em OK. E está aqui, meu disco 1 foi inicializado. Tá? É um disco do tipo básico, 3 GB, está online. Mas veja que aqui, nessa parte central, mostra que eu tenho 3 GB de espaço não alocado. Portanto, é um espaço que não está disponível para uso para ninguém. Qual seria o meu próximo passo, então? Criar uma partição nesse espaço não alocado. Tá? Então, para isso, muito simples, aqui mesmo nessa área da tela, botão direito, e eu escolho Novo Volume Simples, que é a mesma coisa que criar uma nova partição. Então, Novo Volume Simples, ele abre um assistente para novas partições simples. Eu vou avançar. Especifico o volume da partição e aqui o tamanho desse volume em megabytes. Tá? Ele diz que o mínimo é 8 megabytes e o máximo 3069, que é o tamanho máximo que eu escolhi para a partição. Vou aceitar o padrão, porque eu quero criar uma partição só nesse volume inteiro, e vou avançar. Na próxima tela eu escolho uma letra de unidade para ser usada pela partição. Então ele está me sugerindo usar a letra E, mas eu quero na verdade usar a letra N de navio. Tá? Por que o N? Porque deu vontade de usar a letra N. Tá? Então, a letra N de navio. Você também tem a opção de montar numa pasta NTFS vazia ou simplesmente não atribuir uma letra unidade ou caminho de unidade nesse momento. Eu vou usar a letra N nesse exemplo, que é o mais comum, é usar uma letra de unidade. Então, clique em avançar. Agora ele me pergunta, além de criar essa partição, você também quer formatá-la? Se eu marcar não formatar, ele cria a partição sem formatação. O padrão é formatar esse volume com essas configurações, tá? O sistema de arquivos NTFS e o tamanho da unidade de alocação padrão e um rótulo de volume. No caso eu vou chamar aqui de disco 2. Tá? Então vai ser o disco 2, esse meu disco. Vou deixar marcado executar uma formatação rápida para o processo ser mais rápido. Não vou ativar a compactação de arquivos e pastas nesse volume. Padrão isso. Se você quiser, você pode selecionar outro sistema de arquivos. Ele tem disponível o FAT e o FAT32. Você vai selecionar um desses dois sistemas só se você tiver um motivo muito forte mesmo para utilizá-los. O padrão é NTFS, tá? Com o tamanho da unidade de alocação padrão. Há outros tamanhos caso você tenha um motivo também muito forte para utilizá-los. Se você não souber ou não tiver ideia do porquê de usar outra unidade de alocação, utilize sempre a padrão. Tá? Então, avançar. E aí vamos concluir o assistente para criar a partição e efetuar a formatação do disco. Então, a gente vai aguardar alguns instantes enquanto ele particiona e formata. Então, já foi. Tá? Foi rapidinho. Está aqui, disco 2, nome que eu dei, N2 pontos, é letra de unidade, íntegro, partição primária. E ele agora aparece aqui na lista. Olha só que legal. Tá? Disco básico NTFS. E veja que aqui ó, já está piscando a reprodução automática, pedindo para abrir a pasta do disco 2. Então, se eu mandar abrir, já estou acessando esse disco 2. Tá? Clicando em computador, você vai ver que eu tenho agora o disco local e também o disco 2 N2 pontos, com um espaço lá de aproximadamente 3 GB. Legal? Então, disco rígido adicional foi acrescentado ao computador, foi instalado, um disco virtual, claro, e agora está disponível para uso aí pelo meu sistema operacional. Tá? Procedimento simples. Então, recapitulando, com a máquina virtual desligada, você vai no gerenciador do VirtualBox, na área de armazenamento, você acrescenta ou cria um novo disco rígido virtual, inicializa o sistema, e aí você particiona e formata o disco para que ele possa ficar prontinho para uso. Legal? Então tá aí
mais um disco rígido acrescentado ao nosso computador. Tá? Então, vamos fechar o gerenciamento do computador, já terminamos essa etapa. E aí, a gente encerra então a instalação de discos rígidos virtuais adicionais. Espero que tudo tenha sido bem claro, que você tenha entendido como fazer. Se houver alguma dúvida, você pode voltar e assistir de novo ao nosso vídeo. Tá? E é isso aí, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Obrigado, pessoal, e até a próxima.